Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, um programa onde eu discuto casos clínicos e mostro para vocês um caminho para vocês definitivamente diagnosticarem com precisão e terem resultados desde a primeira sessão. Sejam muito bem-vindos a esse programa Café com Acupuntura. Hoje, excepcionalmente, na quarta-feira, porque ontem fiquei sem energia, sem internet, então não tivemos como fazer o nosso caso clínico de ontem. Hoje vamos falar sobre Alzheimer. Vamos lá, vamos entender esse caso clínico e fazer as avaliações energéticas e físicas e emocionais desse paciente. Sejam muito bem-vindos. Vou fixar aqui para nós começarmos, tá? Café com Acupuntura. Caso clínico Alzheimer. Isso! Maravilha! Fico muito feliz em ter cada um de vocês aqui também, né? Em um dia não muito comum, um horário não muito comum para nós fazermos, mas que bom termos vocês todos por aqui. Deixa eu só pegar aqui os caretões aqui, porque eu esqueci de pegar. Devido às aulas que estamos tendo do curso de chás e alimentos, né, que estão incríveis por sinal. O cenário tá um pouco mudado aqui, mas tá tudo certo, vai dar tudo certo. Tá até um pouco, um pouco torto aqui, mas tá tudo bem. Vamos lá então, vamos falar sobre esse caso clínico hoje. Paciente de 87 anos de idade. Paciente de 87 anos de idade do sexo masculino. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Então vamos lá, paciente de 87 anos de idade do sexo masculino, tá? Sexo masculino com quadro de Alzheimer, tá? Quadro de Alzheimer. Quadro de Alzheimer. É um paciente que tem preferência pelo sabor doce, tá? Nós falaremos mais a respeito de todos esses processos. A alimentação dele, ele gosta muito de doce, mas acaba que eles estão restringindo um pouquinho, né? Ele come muito café com pão, né? É um paciente que tem quadro de DPOC, tá? Tem hipertensão arterial sistêmica, tem pressão alta, tá? É um paciente que tem constipação intestinal. O intestino ele é mais para preso, né? Prefere água gelada, tá? Ansioso, agitado. Então olha só que nós temos algumas características importantes aqui, né? Ansiedade, agitação, paciente agitado, né? Não consegue dormir à noite, né? Então tem essa questão da insônia aí, né? Insônia presente, tá? Há 2 semanas atrás teve uma arritmia cardíaca e vem apresentando dores no quadril e na lombar. Esse é o nosso caso clínico de hoje, que nós precisamos entender de uma forma muito mais ampla, muito mais sistemática, para definitivamente nós fazermos um diagnóstico energético com precisão e, mais do que isso, né, fazermos uma linha terapêutica com tratamento de curto, médio e longo prazo para esse paciente de uma maneira muito eficiente, tá? E quando eu falo
fazer uma linha terapêutica de maneira eficiente. Eu quero mostrar para vocês que isso aqui não é propondo a cura para o paciente, mas melhorando a qualidade de vida, às vezes evitando a progressão de uma patologia como o Alzheimer, que é crônico. E isso já seria um ganho muito grande. Tá? Então precisamos estar atentos a esses detalhes, porque muitas vezes nós falamos, né? Tem uma linha terapêutica com eficiência, com resultados eficientes, mas nós temos que entender de cada patologia, como essas patologias interferem no paciente, se são patologias crônicas, se são patologias agudas, se são patologias progressivas, degenerativas. Então nós temos que entender todos esses detalhes, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui para ficar fácil nós fazermos o diagnóstico. Fogo, terra, metal, água, madeira, certo? E lembrando que estamos falando então de um Alzheimer, que é uma patologia neurodegenerativa progressiva, crônica, né? Muitos autores já trazem que é a diabetes tipo 3, né? Então nós vamos entender isso dentro da medicina chinesa, que realmente, né, o consumo de alimentos densos, calóricos, açúcares, doces, processados, enlatados, né, são alimentos que geram uma deficiência no baço, e esse baço acaba comprometendo o sistema nervoso central. Eu explicarei mais a fundo no decorrer desse caso clínico, tá? Então vamos lá. Pelo que ele tem, né? Ele tem uma patologia, né, que é o Alzheimer. Ele é um paciente que prefere doce, come muito pão, né? É um paciente que tem DPOC. Olha só, DPOC é uma alteração de forma lá nos brônquios, né, que acabam ficando dilatados e não tem extravasamento, as trocas gasosas corretas, né, então ele acaba retendo mais CO2, né, é uma alteração de forma dos brônquios que interfere no metal, tá? Um paciente com hipertensão arterial sistêmica, constipação intestinal, né? É um paciente que prefere água gelada. Se ele prefere água gelada, como estão os rins desse paciente? Ele tem uma tendência a ter calor nos rins, né? É um paciente que apresenta ansiedade, agitação, né? Insônia, não consegue dormir direito durante a noite. Tá? E é um paciente também que vem apresentando, né, dores no quadril e dores na lombar. Olha só que interessante, né? Porque agora nós já temos ideia de como podem estar desequilibrados os padrões, né, energéticos desse paciente, como pode estar, né, o movimento de cada um desses elementos sendo comprometidos. Então, para nós falarmos mais a respeito desse caso, nós podemos vir aqui, ó, e fazer uma análise da patologia desse paciente. É um paciente não que apresenta Alzheimer, e o Alzheimer é uma patologia degenerativa do sistema nervoso central crônica, progressiva, né? Então, olha só, sistema nervoso central sendo atacado, né? Sendo atacado, né? Tendo uma degeneração ali. E nós temos que entender que essa patologia também ela pode vir por um acometimento, né, do sistema nervoso central, que está ligado com a essência, com a energia ancestral, com a energia Jin Qi. Energia Jin Qi. E aí nós precisamos entender, né, que essa patologia, até comentei com vocês, que é considerada, né, a patologia diabetes tipo 3, né, que é um novo tipo de degeneração que acontece no sistema nervoso central, né? Isso aqui vem por conta de quê? Vem por conta de interação energética, né? Nós temos 3 energias primárias, né? Que é a energia ancestral, a energia Yin Qi e a energia Yang Qi. Essas 3 energias formam quem? O sangue. O sangue. E o sangue nutre quem? Nutre todo o organismo, inclusive o sistema nervoso central. Então o Alzheimer é uma patologia do sistema nervoso central.
uma degeneração do sistema nervoso central. Mas que isso pode estar sendo acometido, por quê? Por conta da energia yin. Por conta da energia yang, que acomete quem? O sangue. Que interfere onde? No sistema nervoso central, na essência. Então olha só que interessante, porque agora vai ficar mais fácil para nós seguirmos uma linha de raciocínio. Pensa comigo, se é um ataque no sistema nervoso central e nós temos então um processo, né, de interferência das energias primárias, e a energia yin vem muito como matéria-prima, né, como a alimentação. A alimentação, então, gera uma alteração na Terra. A Terra começa a acumular umidade, mucosidade e fleuma. Essa fleuma vai chegar aonde? No sistema nervoso central. Então o organismo começa a combater, né, essa atuação lá no sistema nervoso central, gerando o quê? Gerando calor, gerando processo inflamatório para diluir essa energia. Só que ele não consegue diluir somente a energia, então ele começa a diluir a própria estrutura do sistema nervoso central. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem visualizar e entender isso? Porque esse paciente também pode ter um comprometimento da energia yang, é um paciente que já tem DPOC, e a energia yang não consegue colocar para circular, gera mais estagnação, gera mais desequilíbrio, gera mais umidade, mucosidade e fleuma, aumenta o nível de estagnação, aumenta o nível de comprometimento, de degeneração. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguiram visualizar isso? Porque nós vamos ter que comparar isso, né, que é a fisiologia energética da patologia, com a fisiologia energética do paciente, para entender, né, porque cada paciente é único. Cada paciente é único, cada paciente é um ser individual. Isso é importante. Essa individualidade é que faz toda a diferença no tratamento. É você entender o paciente que ele não é um grupo. Ele é um indivíduo. E cada indivíduo tem alterações energéticas, emocionais, conscienciais, temperamentais diferentes. Essa é uma grande virada de chave dentro da medicina chinesa. Vamos lá então? Vou trazer a foto da língua aqui para a gente fazer a análise. Quase que eu encerrei a live. Aí. E aí? Agora sim, agora ficou lindo. Vamos entender? Vamos fazer a análise dessa língua num passo a passo? Primeiro, essa língua apresenta saburra? Apresenta saburra? Se tem, onde ela está e qual a cor? Ela é amarelada ou ela é esbranquiçada? É uma língua que apresenta saburra, sim ou não? Se ela tem saburra, ela é branca ou amarela? Então nós podemos observar que ela tem sim saburra, mas aonde? No triplo aquecedor inferior. E qual que é a cor dessa saburra? Então vamos lá. Saburra amarela no triplo aquecedor inferior. No restante não tem. No restante não tem saburra. Perfeito? Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua, né? Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua, já que nós avaliamos a saburra. A cor dessa língua. Essa é uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? É uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? Como vocês fazem a análise da cor dessa língua? É uma língua vermelha nas laterais e na ponta, perfeito, mas o centro da língua, ela parece estar mais arroxeada. Vocês conseguem visualizar isso? Então, vermelha na ponta e nas laterais. E também está arroxeada no centro.
Show! Vermelho nas laterais e arroxeado no centro. Exatamente isso. Tá? Terceiro fator que nós vamos avaliar. Essa língua, ela tem alterações de forma? Ela tem fissuras? Tem edemaciado? Ela é volumosa? Tem marcas de dentições nela? Como que está essa língua? Está desviada? O tremor não dá para nós avaliarmos porque é uma foto, né? Ela é estática. E aí? É uma língua com fissuras? Sim, uma língua fissurada. Uma língua fissurada. Sim, Leondina, vai sim ficar gravada, tá? Vai ficar gravada no YouTube, no canal do Acupunturista no YouTube, e vai ficar gravada no Instagram. E eu posto lá a foto do quadro no canal do Acupunturista no Telegram, junto com o link da aula. Certo? É uma língua fissurada e que apresenta edemaciado, principalmente aonde? Nas laterais. Principalmente nas laterais. Faz até um volume. Certo? Show de bola. E aí nós vamos para a última parte. É uma língua que apresenta umidade? Tem brilho ou é uma língua mais seca? É uma língua que apresenta umidade ou é uma língua mais seca? Como que está a análise dessa língua? Perfeito, é uma língua que aparentemente está mais seca. Pronto! Chegamos nos maiores desequilíbrios dessa língua. Nos maiores não, nos achados dessa língua. Então agora nós vamos fazer a tradução. Se tem saburra amarela, ela tem o quê? Calor nos rins. Por quê? Porque está lá no triplo aquecedor inferior. Né? Se ela está vermelha nas pontas e nas laterais, na ponta e nas laterais, ela tem calor no coração, no fígado e na vesícula biliar. Se ela está arroxeada no centro, ela tem o quê? Estagnação de Chue, de sangue. Se ela está fissurada, ela tem deficiência de energia Yin-Chi do baço. Se ela está edemaciada, ela tem o quê? Uma estagnação de Qi. Se ela está seca, ela tem calor, que consome, que seca os líquidos orgânicos. Olha só que interessante, porque agora, sim, é algo que vai nos fazer entender, compreender melhor a patologia do nosso paciente. Aí eu pergunto para vocês, né? Dentro de todas essas características, qual que é a característica que mais chama atenção nessa língua? É a saburra? É as fissuras? É o edema? É o arroxeado? É o vermelhidão na ponta e nas laterais? É a secura? O que é que mais chama atenção nessa língua? Qual que é o fator que você olha e fala, nossa, essa língua apresenta isso aqui? Show! Maravilha, né? Esse arroxeado chama atenção, né? E essas fissuras também. Exatamente, o arroxeado e as fissuras. É o que mais chama atenção. Pronto! Então, achamos o maior padrão de desequilíbrio da língua. Isso é importante por quê? Porque quando nós fazemos, né, todo o processo de avaliar cada detalhe de referência na língua e depois traduz isso para os desequilíbrios energéticos, nós chegamos em todos os padrões de desequilíbrios do paciente. Mas é a partir do momento que nós selecionamos aquilo que mais chama atenção, que está gritante aos nossos olhos, é que nós definitivamente percebemos que é algo que
está em maior desequilíbrio. Então, quando nós temos essa noção, nós selecionando o padrão de maior desequilíbrio e nós tratando esse padrão de maior desequilíbrio, com certeza nós vamos ter uma melhora mais efetiva no nosso paciente. Por quê? Porque nós fizemos um diagnóstico com precisão e agora nós vamos seguir uma linha terapêutica para corrigir o maior desequilíbrio. E quando nós corrigimos o maior desequilíbrio, desequilíbrios secundários vão sendo corrigidos com o passar do tempo, com o reequilíbrio do maior desequilíbrio. Faz sentido isso para vocês? E agora então, nós temos esse padrão de desequilíbrio, né? Nós temos esse padrão de desequilíbrio aqui já instalado. E agora, né, nós vamos fazer as correlações. Por quê? Porque nós encontramos lá, ó, que essa língua, ela apresenta calor na ponta, calor nas laterais e calor nos rins. Então, o paciente com calor praticamente generalizado, né? Aí, esse paciente também apresenta o quê? Apresenta uma deficiência de energia yin do baço, que está gerando uma estagnação de Qi. Essa estagnação de Qi gera o quê? Gera uma estagnação de sangue, de Xue. E então, né, a língua também apresenta seca, então ela tem um calor generalizado. Então, olha só que fantástico, que incrível nós chegamos aqui nesse caso clínico, porque é um paciente que tem um quadro de Alzheimer, e esse quadro de Alzheimer desse paciente nos mostra o que mais chama atenção? Essa deficiência de Yin, gerando estagnação de Qi, gerando estagnação de Xue. Então, olha só, se o organismo tem uma estagnação de energia, a energia não circula, o que ele vai fazer? Ele gera uma estagnação de sangue também. Então, se não está circulando energia, o sangue também vai circular com maior dificuldade. E quando acontece isso, o organismo tenta fazer o quê? Aumentar o calor. Aumentar o calor para quê? Para tentar diluir essa energia e fazer com que a energia circule de uma maneira sistemática. Então aumenta o calor, aumenta o processo inflamatório, né? E isso vai chegar onde? Nesse paciente chega lá no sistema nervoso central. Então olha a umidade, a mucosidade e a fleuma atingindo o sistema nervoso central e o organismo respondendo isso com calor, respondendo isso com processo inflamatório, gerando uma maior degeneração do sistema nervoso central. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês ou não? Professor, você já utiliza a fitoterapia de início ou só a acupuntura? Pode iniciar, tá? Eu sempre falo que padrões de desequilíbrios, eles são corrigidos com acupuntura, mudança de hábitos de vida. Não só alimentares, mas atividade física, tá? Um paciente desse que tem uma estagnação de energia desse tamanho, né, ele precisa de uma atividade física. Ah, professor, mas ele não aguenta fazer uma atividade física intensa. Faz uma caminhada todos os dias. Começa com 1 quarteirão, vai 2 quarteirões, vai 3 quarteirões e vai progredindo. Tá? Esse paciente precisa de atividade física, precisa mover a energia, precisa gerar energia Yang-Qi, né? Com a contração dos músculos, né? Para gerar calor, mas não um calor para piorar o quadro dele, é para gerar um movimento de aumento da energia, para colocar essa energia para circular. Para tirar o calor patológico dele. Por quê? Porque ele vai gerar um calor e ele vai ter o suor, o extravasamento de suor para retirar, expurgar o calor. Tá? Mudar a alimentação é primordial. É primordial para esse paciente. Ele precisa mudar essa alimentação dele. Tá? E entrar com chás, com fito, né? com alimentação saudável. E é por isso que eu e o professor Lucas estamos fazendo, né, o curso de chás e alimentos nos desequilíbrios energéticos e emocionais. Então, se você ainda não entrou, nós estamos tendo algumas aulas ao vivo, né,
Então, depois teremos discussões de casos clínicos voltados para os chás e alimentos. Então, se você ainda não entrou, corre lá no link da bio, faça sua inscrição. Ainda tem vagas disponíveis para você fazer parte desse curso. E mudar a mentalidade não só com a acupuntura, mas também com chás e alimentos. Tá? É para complementar. Então, a gente complementa muito isso. Então, mudar a alimentação é um fator primordial nesse caso aqui. É um fator primordial nesse caso aqui. Por quê? Porque ele vai demandar o quê? Vai demandar um reequilíbrio. Um reequilíbrio. Então, o primeiro fator aqui que nós temos que seguir é a alimentação. Mudar a alimentação desse paciente. Mudar para quais alimentos? Alimentos que não vão gerar uma estagnação. Movimentos que vão auxiliar o processo de metabolização desse paciente. Tá? Então, melhorar a alimentação. Ele come muito pão, vai ter que começar a tirar pão. Ele come muito doce, vai ter que começar a regrar no doce. Tá? Usando, então, o conceito, né, de movimento. Alimentos aqui que vão gerar, né, um reequilíbrio térmico nesse paciente. Tá? Alimentação. Segundo, atividade física. Atividade física. Ele precisa movimentar. Ele precisa expurgar o calor. Né? E terceiro fator, nós vamos entrar com o quê? Com a acupuntura. Acupuntura para quê? Fazer o reequilíbrio, o quê? Energético e emocional. Então aqui nós vamos ter que traçar objetivos de curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque as alterações emocionais, as emoções que nós vamos tratar, interferem inclusive na piora da escolha dos alimentos desse paciente. Na piora, né, da escolha desse paciente. Se é um paciente que tem muita ansiedade, muita agitação, ele vai ter preferência por comer quais alimentos? Alimentos doces, massas, que vão trazer mais energia, que vão trazer mais estagnação para ele. Então, por isso nós precisamos melhorar não só a alimentação, mas também as emoções desse paciente. As emoções desse paciente. E no curto prazo? No curto prazo nós precisamos fazer o quê? A queixa principal dele é o Alzheimer, mas ele tem uma insônia. A insônia é fator de liberação, de limpeza energética e emocional. Se nós estamos falando de padrões de desequilíbrios energéticos, de padrões de desequilíbrios emocionais, o sono para ele vai ser primordial. Regular o sono desse paciente. Regular o sono desse paciente é um fator importante. E no médio prazo? No médio prazo nós precisamos melhorar a estagnação e o calor desse paciente. Show? E agora então nós podemos seguir uma linha terapêutica. Qual linha terapêutica nós podemos seguir aqui? Qual vaso maravilhoso nós usaríamos para reequilibrar o sono e a estagnação e o calor desse paciente, já juntando o curto e médio prazo aqui? Qual vaso maravilhoso que vocês usariam para trabalhar esse paciente? Qual vaso maravilhoso vocês usariam para trabalhar esse paciente? BP4-C6. Por quê? Porque o BP4 vai diluir a energia, o C6 vai controlar o calor. Mas como ele tem insônia e nós precisamos melhorar essa insônia dele, nós podemos usar VB41-TA5 para também melhorar o calor e melhorar a circulação energética. Mais do que isso, né? Aqui no curto prazo, o paciente tem apresentado uma dor no quadril e uma dor lombar. Nós podemos vir aqui e usar o quê? Craniopuntura nos pontos, né? D para lombar e nos pontos
D1 a D5 para tratar as vértebras lombares. E o próprio ponto D já trabalha o quadril também. Show? Curto prazo, melhorar a dor dele. Por quê? Porque a dor no quadril e na lombar vai impedir ele de fazer atividade física, vai impedir ele de fazer uma caminhadinha. Então precisamos melhorar isso. É objetivo de curto prazo. Certo? VB41TA5. Podemos usar F3, An-Yan, que é um ponto extra que melhora o sono. F3 melhora a circulação de energia. BP6, BP9 diluem a energia. Estômago 40 elimina a umidade. Por quê? Porque nós precisamos expurgar essa umidade, mucosidade e fleuma que está gerando um aumento do calor e um processo inflamatório lá no sistema nervoso central. Certo? Isso aqui no curto e médio prazo. Aí, o paciente vai começar a melhorar, mas é uma patologia crônica, progressiva, degenerativa. Então, quando ele começa a melhorar a insônia, começa a melhorar a dor lombar, a dor no quadril, melhora a alimentação, começa a fazer atividade física, já está fazendo acupuntura, depois você dá sequência com os protocolos de inteligência emocional. Para quê? Para fazer uma limpeza emocional nesse paciente, para fazer um reconhecimento, uma conscientização dessas emoções, para fazer com que ele possa reconhecer, conscientizar, né, essas emoções, para que essas emoções se transformem em sentimentos, né, que elas geram um autoconhecimento e não gerem desequilíbrios energéticos nesse paciente. Nós precisamos entender isso. Pessoal, definitivamente nós temos um reequilíbrio energético e emocional nos nossos pacientes. Cada paciente ele é único. Você pode chegar com vários casos semelhantes de dor lombar, mas se você não avaliar unicamente cada paciente, você vai errar por tratar apenas sintomas. Só tratar a dor lombar. E por trás de uma dor lombar do paciente, o que nós temos? Nós temos desequilíbrios energéticos, desequilíbrios emocionais, temperamentos, consciências. Show? Grande professor Vander Pimenta entrou aqui. Professor Vander Pimenta é um professor incrível, criador do Acupunturista Pro. Né? É um aplicativo incrível de medicina tradicional chinesa que tem craniopuntura, tem aurículo, tem fito, tem um monte de ferramentas, né? Não só isso, mas também de gerenciamento, né? De consultório para os acupunturistas. Então, dá uma pesquisadinha lá, Acupuntura Pro. Tá? É um aplicativo incrível do professor Vander Pimenta. Intan e VG24, pode usar? Pode. O Intan acalma a mente, VG24 também. Show? Pegaram aí? Fez sentido? Ajudou vocês de alguma forma? Então, hoje, né, nós tivemos essa discussão de caso clínico aqui, né, de uma maneira fora de hora, fora de dia, né? Mas por problemas técnicos ontem, não teve o Café com Acupuntura ontem, mas temos então hoje e teremos também uma discussão de caso clínico amanhã. Então amanhã nós voltamos amanhã nós voltamos para o horário normal, né? Terça e quinta, às 8 horas da manhã, para fazer mais uma discussão de caso clínico no Café com Acupuntura. Beleza? 4 cavalheiros seria interessante? Sim, 4 cavalheiros seria interessante. Dessensibilização do sistema límbico seria importante, né? Porque o sistema límbico está interligado, inclusive, na regulação térmica do organismo. Esse paciente tem muito calor, reequilíbrio na parte emocional, na limpeza das emoções desse paciente, né? E também em todo o processo emocional e também na insônia desse paciente. Show? Pode sim, Karina, usar os 4 cavalheiros e a dessensibilização do sistema límbico. Tá? Show, pessoal? Então esse foi o nosso caso clínico de hoje.
Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Se você tem um caso clínico que eu discuto também, manda lá no direct que eu faço. Vou postar foto do quadro agora lá no canal do Acupunturista e vou subir essa aula para o Instagram e para o YouTube. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um grande abraço para vocês e até qualquer momento. Até qualquer momento não, até amanhã às 8 horas da manhã. Tchau, tchau, pessoal!